Queridos irmãos, muita alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos na casa de oração, casa de Deus, casa que o Senhor reservou, escolheu, declarou para que o seu nome seja glorificado. Deus tem uma palavra para nós. Nós vamos fazer um mergulho no Apocalipse, uma viagem. Se der, a gente vai dar umas braçadas nessa água e nós vamos nos molhar. Vamos sair daqui encharcados pelo poder do Espírito. Quem crê? Então vamos ler, porque eu não quero perder tempo. O pastor disse que eu só vou até meia-noite, então tenho que acelerar. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 17. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17 em diante. Todos acharam? Todos acharam? Digam amém. Quem não achou não procurou, né? O último livro da Bíblia, não achar, meu Jesus, tem misericórdia. Vamos ler? Está escrito assim, ó. E eu, quando o vi, isso é João dizendo, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou. O que é que ele é? O primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo, e estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves na Bíblia fala de poder e autoridade. Ele tem poder sobre a morte, só morre quem ele quer ou permite, e sobre o inferno. Inferno fala do reino das trevas, dos poderes maléficos e malignos de Satanás e de seus demônios. Também estão na palma da mão de Jesus. Jesus coordena e comanda todos os lugares, céu, terra e inferno. No inferno não existe um rei chamado Satanás que faz o que quer. Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o mesmo que comanda o céu, a terra e o inferno. O diabo não pode fazer absolutamente nada sem que Deus lhe autorize. Você está aqui porque Deus lhe trouxe, e a vitória é certa em nome de Jesus, porque Ele comanda tudo. Agora olha só o versículo 19, que é o texto que eu quero me basear para a exposição nesta noite. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui nós temos 3 etapas, 3 tempos, 3 níveis. 3 na Bíblia é o número da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O livro do Apocalipse, todos nós conhecemos, é o 66º livro da Bíblia, portanto o último livro, tanto cronologicamente, como também exposto no texto que nós temos em mãos, escrito por volta do ano 96 depois de Cristo, quando o imperador Domiciano estava reinando. É escrito pelo apóstolo João, quando este recebeu de Deus a revelação na ilha de Pátimos, uma ilha rochosa no mar Egeu, uma ilha vulcânica naquela região da Ásia Menor, que ficava a 80 quilômetros da cidade mais próxima, que era Éfeso, a sudoeste, geograficamente falando. O interessante é que ele tem 22 capítulos, 404 versículos.
9 perguntas, 53 versículos históricos, 10 profecias em versículos cumpridos, 341 versículos de profecias que ainda irão se cumprir e 278 referências ao Antigo Testamento, isto é, à Escritura hebraica. A palavra Apocalipse, todos sabemos, significa para longe da escuridão. O prefixo apó significa para longe de alguma coisa, de onde se originam também as palavras apóstolo, que é aquele que é enviado, também a palavra apostasia, que é aquele que se afasta de Deus, é aquele que se apostata da fé, e tantas outras palavras que têm o mesmo prefixo. Kaliptos, que é a segunda palavra que une a apó para formar Apocalipse, significa sombra, escuridão, trevas. Portanto, a junção das duas palavras apó com kaliptos dá a palavra Apocalipse o sentido de para longe das trevas, portanto, significa revelação, significa manifestação, significa tirar as cortinas para que vejamos o que está por detrás. E é isso que Jesus faz. No livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, você vai ler comigo que é a revelação de quem, pastor Rodrigo? De Jesus Cristo. A quem? Ao seu povo, às igrejas, a igreja do Senhor, o nosso Deus. Agora, existem várias correntes interpretativas do livro do Apocalipse. Eu poderia citar aqui as mais importantes, que são 4. A corrente preterista, a corrente histórica, a corrente simbólica e a corrente futurista. Nós somos adeptos da interpretação futurista do Apocalipse. Qual é esta, pastor? É aquela que enxerga o Apocalipse se cumprindo principalmente no futuro, não no passado, como as duas correntes primeiras que eu citei, a preterista e a historicista. Não também como uma questão apenas simbólica ou alegórica, que é o caso da terceira que eu citei, a interpretação da corrente simbólica, mas a futurista é a mais coerente, a que mais se adequa à interpretação literal do texto. Lembremos, a Bíblia tem 3 linguagens e foi escrita em 3 idiomas, 3 línguas, 3 linguagens, 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. 3 linguagens, literal, figurada e alegórica. Lembrem-se também que ainda que um texto esteja numa linguagem figurada, não quer dizer, quem está me ouvindo diga amém, não quer dizer e não significa que aquilo que está em linguagem figurada seja figurado. Aquilo que está em linguagem figurada pode representar perfeitamente algo que é literal, algo que é real. Assim também como pode acontecer na linguagem alegórica, e não é porque está na linguagem alegórica que não seja literal. O que é linguagem literal? É aquilo que é o que está escrito do jeito que está. Então a Bíblia quer dizer o que diz e diz o que quer dizer. Uma das principais regras de interpretação, regras da hermenêutica e da exegese é: a Bíblia é a melhor intérprete para si mesma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando temos dificuldade num texto, corremos para outro. Algumas questões básicas, só para a gente introduzir aqui a mensagem de hermenêutica, é a questão do significado, da implicação e da significação. O que é o significado de um texto? É aquilo que o autor queria dizer quando escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. É o sentido original, isto é, da origem que o texto teve. Qual que é a implicação? Em segundo lugar, a implicação significa aquilo que não está, às vezes, explícito num texto, mas que implicitamente, ou seja, está oculto, e nós, como garimpeiros da verdade, devemos ir até ele, procurar o seu sentido e descobrir aquele tesouro que lá está. Então, assim, nós temos as implicações de um texto. Por exemplo, os textos têm verdades explícitas e verdades implícitas. Verdade explícita do texto de
Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta retórica. A resposta é óbvia: ninguém. Se o Senhor está do nosso lado, não importa quem venha do outro. A vitória é nossa e o Senhor nos protegerá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é ninguém. Agora, se eu dissesse assim para você: e se Deus for contra nós, quem será por nós? Isso é uma verdade implícita, no mesmo versículo que nós lemos da verdade explícita. Quem entendeu, diga amém. E aí vem o terceiro, que é a significação de um texto. O que é a significação de um texto, pastor Rodrigo? A significação de um texto é aquilo que se aplica, que eu aprendo e que encaixa-se e que faz com que minha vida prática diante daquele texto aconteça. Ou seja, é o que aquela palavra, aquele texto, aquela mensagem quer dizer para mim hoje, quase 2, 3, 4 ou até 5 mil anos depois do texto ser escrito. Porque vocês sabem que o texto mais recente de nós até ele é o livro do Apocalipse. Foi o último a ser escrito, por volta do ano 100. Então nós estamos distantes cronologicamente. Este é chamado de um abismo cronológico na hermenêutica. É uma dificuldade que temos porque estamos há quase 2000 anos do último texto que foi escrito. Do primeiro, que foi Jó, nós estamos há 5.500 anos, porque foi escrito por volta de 3.500 anos de Cristo. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade que há na interpretação bíblica. Mas quando nós oramos a Deus e nos empenhamos em entender aquilo que lá está, o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, nos ajuda a entender aquilo que Ele mesmo inspirou os autores humanos a escrever. Quem acredita nisso, pode dar um glória a Deus aí. Preste atenção, é interessante. Nós temos aqui na linguagem e na corrente da interpretação futurista, estas três partes que eu li com vocês no versículo 19. Deus disse a João: escreve as coisas que tens visto, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer. 3 fases, 3 períodos, 3 tempos. É assim que a linguagem e a corrente futurista divide o Apocalipse. Eu assim o faço e consigo dele extrair muitas lições. Primeira divisão de Apocalipse é as coisas que tens visto. O que é que tu tens visto, João? Do capítulo 1 até o versículo 20. Capítulo 1, do versículo 1 até o 20, são as coisas que João viu. Está no passado. Depois nós vamos para as coisas que são. Quais são as coisas que são, na expressão de Jesus a João? Os 2 capítulos seguintes, o 2 e o 3. É a revelação das 7 igrejas, aquelas que estavam na Ásia Menor. Pastor, só tinham 7 igrejas naquela época? O povo não pregava o evangelho em todo lugar? Só tinha 7 igrejas, 7 congregações? Claro que não. As 7 representam uma totalidade das igrejas. E alguns, dos quais eu faço parte, também interpretam as 7 igrejas como 7 períodos, 7 fases da igreja na história. São a história eclesiástica sendo contada nestas expressões dos capítulos 2 e 3, começando de Éfeso, chegando até Laodiceia. Então é interessante que depois nós vamos ter a terceira fase, o terceiro período, as coisas que depois destas hão de acontecer, isto é, futuro. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Vão do capítulo 4 de Apocalipse até o último, que é o 22. Tenha paciência comigo, eu já vou começar a pregar, mas eu preciso que você entenda isto aqui. Então nós temos aqui um breve esboço do livro do Apocalipse. Nós estamos mergulhando, então preciso primeiro molhar os pés com vocês, depois a gente vai até mergulhar a cabeça. Olha só,
No prólogo, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao 8, nós temos a visão do Cristo glorificado. No capítulo 1, Jesus aparece exaltado, seus olhos como chamas de fogo, os cabelos brancos como a mais branca lã, um cinto no seu peito. Nós temos os seus pés reluzindo como bronze que acabara de sair da fornalha de fogo. Nós temos então a revelação do Cristo glorificado. Ele não é o Cristo da cruz, agora ele é o Cristo ressurreto e com um corpo incorruptível e com um corpo absolutamente transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegarmos lá, não veremos um Cristo ensanguentado, cheio de cicatrizes, não. Nós não veremos um Cristo que foi visto na sexta-feira. Nós veremos o Cristo do domingo pela manhã. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Quem acredita nisso e pode glorificar ao nome de Jesus Cristo? Então nós temos no capítulo 2 e 3 a revelação das 7 igrejas. No capítulo 4 temos uma visão gloriosa. O capítulo 4 do Apocalipse fala sim de uma forma extraordinária daquilo que João viu quando ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado e chegou no céu. Quando ele chegou no céu, ele começou a ver. E a primeira coisa que ele viu, assim como qualquer pessoa que chegue no céu, a primeira coisa que verá é aquela que João viu. O que é que ele viu? O trono. A palavra trono aparece por diversas vezes no livro do Apocalipse. Aliás, quase que todas as vezes, quase que todas as aparições da palavra trono estão no livro do Apocalipse e especialmente no capítulo 4. Trono fala de poder, trono fala de juízo, trono fala de comando. O Senhor está assentado em um alto e sublime trono. Talvez você não entendeu, eu vou tentar exemplificar. O Senhor não está sentado numa cadeira, o Senhor não está sentado num banco, o Senhor não está sentado numa rede, o Senhor está sentado em um alto e sublime trono. Isaías viu, e ele diz que quando ele olhou e viu o trono, assim como João, mas ele viu seres espetaculares acima do trono. Eram os serafins. A única vez que a palavra serafins aparece na Bíblia, em Isaías capítulo 6. E eles cantavam, clamavam e diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e nós estamos sentindo essa glória aqui, nesta noite em Guarulhos, na igreja Macários, porque o Senhor é onipresente, e aonde Ele está, a sua manifestação, ela é sentida, ela é perceptível, ela é palpável, é quase tangível. Nós podemos adorar a Deus com alegria, com empolgação, com entusiasmo, porque o nosso Deus é maior do que tudo e todos. Louvado seja o seu nome para sempre. Glória. Capítulo 4 é a visão do trono. Capítulo 5 é a igreja triunfante. A igreja está glorificada no céu. João já vê a igreja arrebatada, porque ela foi arrebatada no capítulo 4 e agora ela está no capítulo 5, triunfante, galardoada, abençoada, repleta de bênçãos, com todas as suas recompensas devidas. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo para ninguém. Tudo que você faz aqui para Deus, Deus tem uma recompensa para ti lá em cima. Porque se tem uma coisa que Deus nunca vai ter, pastor Oliveira, é o nome no SPC ou no Serasa Celestial. O que você faz aqui, Deus recompensa. Por isso que o escritor do livro das Crônicas diz assim: esforçai-vos e não deixai desfalecer as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Oh glória, aleluia. Então no capítulo 6 começa o drama, começa o período mais negro e terrível da história da humanidade. Atlipsis megalê, traduzindo do grego para o português, a grande tribulação. 4 cavaleiros se apresentam com colorações diferenciadas: o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. É o desatar de 4 selos de 7. São os primeiros 7 juízos que estarão caindo sobre aqueles que não foram arrebatados quando Cristo levou a sua igreja. Agora começa um período terrível da história. 7 selos são abertos
e são desencadeados prioritariamente por 7 cavaleiros com seus respectivos 4 cavaleiros com seus respectivos 4 cavalos. Guerra, fome, morte, e o branco, que é o introdutório, que é o anticristo, é a falsa paz. As pessoas vão achar na grande tribulação que depois que a igreja saiu da terra, tudo ficou bem, tudo começou a dar certo. Vocês já perceberam que a mídia tem colocado isso na mente das pessoas que não têm Deus? Todos os problemas do mundo são causados pela igreja. Todos os problemas da vida são causados pelos chamados protestantes. Esse povo retrógrado, este povo quadrado, este povo que impede o avanço das coisas. Na verdade, mal sabem eles que nós não somos o atraso, nós somos o sal. Nós não estamos aqui para atrasar coisa nenhuma, nós estamos aqui para avançar rumo ao céu. De braçada nós estamos nadando rumo às mansões celestiais. Satanás e os demônios têm colocado na mentalidade das pessoas de que a igreja tem atrasado o avanço da nova era. E na verdade, em certo sentido, até tem. Mas o nosso trabalho é como sal de conservar este planeta, para que ele não se deteriore antes do tempo. Mas quando a igreja sair daqui, saiu o sal, a carne apodrece. E o estado de putrefação dar-se-á início no capítulo 6 de Apocalipse. 7 selos, 7 trombetas tocadas por 7 anjos, são os 3 juízos de 7. E 7 taças derramadas da ira de Deus sobre aqueles que não foram arrebatados. Mas glorifique a Deus e fique tranquilo, descanse o teu coração. A igreja já foi arrebatada e está no céu nesse período. Capítulo 6 ao 19. Capítulo 6 ao 19. A igreja não está na terra. É grande tribulação, é período negro, é a 70ª semana profética de Daniel. A igreja não aparece no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Em nenhum lugar a igreja aparece em Apocalipse nesses capítulos. Só volta a aparecer no 19, quando ela vem triunfante e Jesus aparece glorioso, todo olho o verá. Ele vem montado num cavalo branco. Cavalo no Apocalipse fala de força, de poder, de majestade. E ele vem, na sua coxa estará aparente a frase: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A igreja vai voltar com Jesus depois do arrebatamento. Após a tribulação, a gente volta para reinar com ele na terra. Quem acredita nessa verdade? Adoro. Oh, glória! Então nós teremos o início a algo extraordinário. Jesus vai vencer a tríade satânica, não é trindade. Trindade é só Pai, Filho e Espírito Santo. Não se aplica essa palavra a outros. Tríade maligna. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra e o dragão. Traduzindo, o falso profeta, o anticristo e o diabo. Jesus vence o anticristo com o sopro da sua boca. Apóstolo Paulo fala isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Quando ele diz com o sopro da sua boca, ele está querendo dizer com um hálito. Ou seja, com simples respirar. Ou seja, não há esforço algum para vencer o anticristo. Irmão, você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus melhor que esse aí, viu? De máscara e tudo. Olha só, Jesus não fará esforço algum para vencer o anticristo. Porque Jesus não tem inimigo. Deus não tem, guarde bem essa frase, Deus não tem inimigos. Quem tem inimigos somos nós. Mas Deus é tão poderoso e tão grandioso que é impossível para ele ter um adversário. Porque se eu disser que Deus tem inimigo, eu estou dizendo que há alguém que à altura de Deus pode enfrentá-lo. A irmã entendeu ali, o irmão também. Porque não há quem possa se atrever a enfrentar ao Deus Todo-Poderoso.
Nem o diabo tem essa ousadia. Você nunca vai ler na Bíblia, em lugar nenhum, Satanás tentando enfrentar Deus de igual para igual, porque isso é impossível. Aleluia. Martinho Lutero dizia que até o diabo é diabo de Deus. O diabo é um cão preso na coleira do Senhor, e quando ele quer, ele usa o diabo até para nos abençoar. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Já viu aquela história que o irmão estava passando necessidade, servo de Deus, morava na favela, numa viela, uma necessidade extrema, e ele começou a fazer uma campanha de oração, pastor Oliveira. Senhor, manda o pão. Senhor, manda um pão. Só que ele era crente pentecostal, e o crente pentecostal não consegue orar baixo. E ele começava a orar, Senhor, manda o pão, e todos os vizinhos ouviam. Aí uns camaradas meio desmantelados, os traficantes que tinham na região ali, começaram a ouvir o crente orando, disseram, esse crente é doido, esse crente é maluco, pedindo para Deus mandar comida. Vamos fazer uma bagunça com esse crente? Vamos zoar com ele? Vamos encher com a cara dele? Vamos bagunçar com ele? Vamos no mercado, vamos fazer uma compra, vamos trazer para ele aqui. Olha isso. Foram lá, encheram o carrinho, bom e do melhor. Bateram na porta do crente. Aí o crente saiu. Aí eles colocaram um papel escrito assim: quem mandou isso aqui foi o diabo. Bateu na porta do crente, o crente está orando, ele parou de orar, secou as lágrimas e veio atender. Os caras correram e deixaram a compra lá. Quando ele saiu, ele olhou, Senhor, não acredito, o Senhor já mandou a providência. Muito obrigado, Senhor. Aí ele abriu, tinha um papel escrito, quem mandou foi o diabo. Ele disse, graças a Deus, que Deus usa até o diabo para abençoar os crentes. Levanta a mão e dá glória a Deus, irmão. Se Deus quiser, até o teu maior inimigo vai te abençoar. E quando Deus quer, Ele manda. O diabo acha que está te fazendo mal, na verdade está te fazendo é o bem. Teu inimigo acha que está te empurrando para o abismo. Está nada, ele está te empurrando para o lugar da vitória. Os irmãos de José empurraram-no, achando que estavam lançando ele no poço. Mal sabiam eles que a mão do Todo-Poderoso estava fazendo com que ele chegasse era no trono. Deus está falando com alguém aqui esta noite. A mão que te empurra para te derrubar, não imagina que a mão de Deus está abaixo para te sustentar e te levantar, para te colocar no lugar que Ele providenciou para você. Aleluia! Quem recebe essa palavra? Aleluia! Então nós temos aqui a vitória de Jesus sobre o anticristo. Apocalipse 19. O falso profeta também será vencido. Ambos serão lançados no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. E Satanás, pastor, não será derrotado ainda, será preso. Por quanto tempo? 1000 anos, Apocalipse 20. E a igreja volta para reinar na terra com aqueles que saíram salvos da tribulação. É o período chamado milênio. 1000 anos de paz, prosperidade, tranquilidade, segurança, longevidade. Nós vamos passar esse tempo com Jesus aqui. Nós com o corpo glorificado, não morre mais, não envelhece mais, não fica mais doente. Você não deu glória a Deus? Não fica mais feio, não engorda mais. Agora você dá glória a Deus, né? Aí nós estaremos com eles 1000 anos. Não terá mais inflação, não terá mais imposto, não terá mais fatura do cartão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Os médicos serão extintos. Por quê? Porque não tem mais doença. Polícia não há necessidade. Não haverá necessidade mais. Por quê? Porque Jesus guardará o mundo. Não haverá mais necessidade de políticas públicas. Não haverá mais necessidade de assistência social. Por quê? Porque Jesus reinará. E onde Jesus reina não há injustiça social. Não há diferença de classes. Não há rico,
e não há pobre. Todos têm prosperidade que vem de Deus. Apocalipse 20, versículo 11. Vem algo terrível e tenebroso: juízo final. O juízo final não é para crentes. O juízo final, o julgamento final, o juízo do trono branco é para aqueles que estarão no inferno, que serão ressuscitados para serem condenados eternamente ao lago de fogo e enxofre, do qual Jesus falou, dizendo que ali haverá prantos e rangeres de dentes. Não haverá aniquilação, como apregou algumas seitas por aí, a doutrina do aniquilacionismo. Morreu, é lançado no inferno, deixa de existir. Não, Jesus disse: ali haverá pranto e rangeres de dentes, sofrimento eterno. E ele diz em Apocalipse: para todo o sempre. Mas para aqueles que servem a Deus, para todo o sempre, com Cristo. Há uma diferença de que aqueles que vão para o céu vão porque não merecem ir, e aqueles que vão para o inferno vão porque merecem. Então aquele que não é salvo porque mereceu, e aquele que é salvo porque não mereceu. Como é o nome disso? Graça, justiça de Deus. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor, porque você é salvo pela graça. Apocalipse 21. Eita glória! Os céus passarão, essa terra passará. Jesus disse, Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele não disse talvez, ele disse hão de passar. É uma afirmação, é uma declaração peremptória, categórica. Vai acontecer. Esses céus que agora existem hão de passar. O céu passará, mas as palavras de Jesus permanecem para sempre. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Isaías 48. Então vai passar. No juízo do trono branco a Bíblia diz: e os céus foram enrolados, e o mar já não existe, não se achou lugar para eles. O juízo final será no espaço sideral, na atmosfera celeste. Serão julgados e lançados no inferno. E depois, no capítulo 21, novo céu, nova terra. Novo céu, nova terra. A nova Jerusalém, João disse que via, e ela estava descendo, 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 em forma quadrática, como um cubo. A mesma medida, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, leste, oeste, norte e sul, altura, largura e comprimento, para mostrar a perfeição da cidade. Ela é perfeita, ela não tem defeito, porque foi Deus quem a fez. O arquiteto, projetor, Ele, o Deus Todo-Poderoso, que fez, que criou a nova Jerusalém, a cidade eterna, a nossa morada, onde nós estaremos com Deus para sempre, e de lá ninguém nos tirará. Nós estaremos ali, novo céu e nova terra, porque tudo tem que ser novo. As coisas velhas são passadas, agora tudo novo. Novo nome de Cristo, novo corpo, nova cidade, é a nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Por isso que para ir para lá tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura, porque lá só entra coisa nova. Apocalipse 22. E eu vi a nova Jerusalém, a cidade de Deus, que descia ataviada como uma esposa para o seu esposo. A cidade santa estava descendo há quase 2000 anos atrás. Ela está chegando no seu lugar, e logo ela vai se encaixar no novo céu e na nova terra. E ali
nós teremos gozo, paz e alegria eternos. Louvado seja o nome de Jesus. Agora vejam que ninguém pode enfrentar o Senhor e vencê-lo. O anticristo vai perder, o falso profeta vai perder, as multidões que estarão nas batalhas de Gog e Magog perderão, no Armagedon serão derrotados. Deus é vitória, o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Êxodo 15, versículo 3. O Senhor é Jeová Sevaot. No hebraico, o Senhor dos exércitos. É dos exércitos e não do exército. É dos, é plural. Eu vou citar aqui 4 exércitos que Deus tem para você dar um glória a Jesus bem forte. Primeiro exército que nós poderemos elencar aqui do Senhor é que Ele é o Senhor de um exército chamado anjos. O exército dos anjos, o exército celestial de Deus. Um anjo, em um dia, derrotou 185.000 soldados assírios inimigos a Israel. Um anjo, eu estou dizendo um. Pedro foi defender Jesus, ele disse: Pedrão, me poupe, esqueceu quem eu sou? Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele me enviaria 12 anjos, 12 legiões. Se uma legião romana vai de 2 a 6 mil anjos ou soldados, aplique isso a anjos. 12 vezes 6. 12 vezes 6 mil de anjos. Se um fez um estrago na Síria, imagine 70. A terra chegaria ao fim. Faz a conta. Quantos habitantes nós temos no mundo hoje? Cerca de 8 bilhões? Faça a conta. 72 mil anjos. Se um derrotou 185 mil assírios, imagine 72 mil. O teu Deus é poderoso e não precisa de ajuda. Ele vai fazer a coisa certa na hora certa, do jeito certo, no tempo dele. Aguarda. Então, Apocalipse, nós vemos a vitória de Deus. Agora, eu gostaria de destacar também outra coisa interessante. Já estou finalizando. Olha que interessante quando nós falamos do Apocalipse. Essa gematria, essa numerologia bíblica, simbólica, é muito forte no Apocalipse. Os números aparecem com representatividade muito grande. O número 7 é o principal número da Bíblia. O número 6, todos sabemos, é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. E Deus, no 7º dia, acabou a sua obra, a obra da criação. E no 7º cessou. Por isso chama-se Shabat. Shabat, sábado para nós, significa cessar. Significa acabar. Significa descansar. É um tempo que se tira para parar de trabalhar. Então aqui nós temos o número 7, por isso que é o número da perfeição, porque tudo foi criado em 7 dias. O homem é o 6, Deus é o 7. Talvez por isso o anticristo tenha o 666 como número que o representa, e Deus tenha o 7. Vejam que ele é 3 vezes imperfeito, é o 666. Deus é o 7, é a perfeição, é a completude. O número 7 transmite a ideia de totalidade, transmite a ideia de interação, conclusão, perfeição, consumação. 7 é o número máximo de Deus, é o número limite de Deus nos seus planos com o homem. Existem muitas passagens bíblicas que elencam o número 7 com poder. Por exemplo, Deus fez o mundo em 7 dias. A Bíblia diz que o primeiro homem que andou com Deus, ele era o 7º depois de Adão. 7 promessas foram feitas por Deus a Abraão em Gênesis 12.
Isaac proferiu 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó. Eu poderia ficar aqui a noite toda, eu só estou te elencando. Nós temos aqui Jacó se prostrando 7 vezes por terra, como símbolo máximo diante do seu irmão, de humilhação. A interpretação do sonho de Faraó feita por José de 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Os filhos de Israel deveriam comer pão sem fermento 7 dias seguidos, por ocasião das celebrações pascuais. As roupas dos sacerdotes eram compostas de 7 peças, 7 objetos sagrados existiam ali na unção do tabernáculo. Os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo. Nós temos Moisés aspergindo ao altar 7 vezes o óleo da unção. O leproso era declarado limpo depois de ser aspergido 7 vezes. Cada 7º ano era o ano em que Deus chamava de ano sabático, o ano da grande libertação. Nós temos várias passagens que elencam o poder do número 7. Agora, eu gostaria de falar para você sobre o número 7 no Apocalipse, que aparece 54 vezes. 54 vezes aparece no Apocalipse. Olha só, o Apocalipse, nós temos então o número 7 sendo mencionado por mais vezes. Quais são os livros da Bíblia que mais mencionam o número 7? O Gênesis e o Apocalipse. Coincidentemente, ou jesuincidentemente, o primeiro e o último livro da Bíblia. Por isso que Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto hebraico ou grego e a última letra do alfabeto grego, o primeiro e o último. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele começa e ele termina. Ele começa e ele termina. Vou dizer outra vez até você dar glória a Deus. Ele começa e ele termina. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la também. Louvado seja Deus. Olha só, no Apocalipse nós temos o seguinte: ele é destinado a 7 igrejas, 7 igrejas da Ásia. Ele é também, uma coisa interessante que aparece no livro do Apocalipse, é que ele refere-se aos 7 Espíritos de Deus, que se refere ao Espírito Santo. João teve uma visão de 7 castiçais de ouro, que representa as 7 igrejas. Jesus Cristo tinha na sua destra estes 7 anjos, as 7 estrelas. E também são mencionadas 7 igrejas, 7 anjos e também 7 tochas de fogo que ardem todos os dias diante do Senhor. 7 tochas de fogo, uma para segunda, uma para terça, uma para quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. O fogo não pode se apagar. Tem gente que só tem fogo, pastor Oliveira, no dia do culto, no outro dia não tem nada, apagou, era fogo de palha. Mas crente cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma década, um século se for necessário, milênio se for necessário. Ele tem a presença do Espírito sobre ele, a unção de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem acredita, receba mais fogo de Deus. Se só tinha cinza, sopra, deixa o fogo pegar. Glória, aleluia. João viu que havia 7 selos, 7 anjos com 7 trombetas, 7 taças derramadas sobre aqueles que não foram arrebatados. Ele viu que no meio do trono tinha um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. O cordeiro recebe 7 máximas de exaltação. Nós conhecemos como as 7 dignidades do cordeiro. 7 anjos com 7 trombetas se achavam em pé diante deles. 7 trovões desterraram as próprias vozes. Nós temos aqui, foi visto por ele. Olha que interessante, João olhando, Miguel pelejando contra o dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas. Foi vista a besta como um leopardo com 7 cabeças subindo do mar. Foi visto 7 anjos com 7 últimos flagelos da ira de Deus. 7 derramam as taças
juízo, os últimos. 7.000 pessoas morrem em um terremoto por ocasião da transladação, do arrebatamento das duas testemunhas que vão pregar na grande tribulação. Foi vista também por João uma mulher montada numa besta de 7 cabeças. Também na interpretação dada pelo anjo de João, nós temos ali 7 cabeças como 7 montes e 7 reis. No livro do Apocalipse existe 7 bem-aventuranças, de onde vem a palavra grega Macários, que significa bem-aventurado. Para quem não sabia, bem-aventurado é aquele que serve ao Senhor. Não é aquele que é milionário, não é aquele que é bilionário, não é aquele que tem dinheiro fora na Suíça, nas contas da Ilha Caimã. Não, bem-aventurado é aquele que é salvo. Bem-aventurado é aquele que tem o Senhor como seu Salvador suficiente. E você está aqui porque é. Então levante a sua mão e glorifique a Deus com a melhor glória que você trouxe. Oh, glória a Deus. E para finalizarmos, há um contraste entre Gênesis e Apocalipse. Eu fiz questão de anotar isso aqui para você levar essa bênção para casa. Há um contraste muito grande entre o Gênesis e o Apocalipse. Vejam comigo. Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Em Apocalipse, céus e terra passarão. Em Gênesis, nós temos Deus chamando o ajuntamento das águas de mar. No Apocalipse, o mar não existirá mais. No Gênesis, nós temos Deus chamando as trevas noite. No Apocalipse, não haverá mais noite, porque o Senhor iluminará a cidade para sempre, mais do que o sol. Em Gênesis, nós temos Deus fazendo aparecer o sol e a lua. No Apocalipse, nem sol nem lua, não há mais necessidade. Não haverá nem dia nem noite. Haverá uma eternidade reluzente, refulgurante na presença de Deus. Em Gênesis, Deus disse: no dia que dela comeres, morrerás. No Apocalipse, a morte não mais poderá agir sobre ninguém. Ninguém mais morre. No Gênesis, a mulher foi castigada com a multiplicação de dores. No Apocalipse, Jesus disse: lá não haverá mais dor. Não haverá mais dor. Em Gênesis, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, mas no Apocalipse haverá restauração e não haverá mais maldição. Em Gênesis, a antiga serpente, que é o diabo, que enganava a humanidade, não vai existir. Porque no Apocalipse a Bíblia diz que o diabo desaparecerá para sempre, porque será lançado no lago de fogo e enxofre e passará a eternidade lá com aqueles que o seguiam. Em Gênesis, o homem foi proibido de comer do fruto da vida, da árvore da vida, para viver para sempre. Mas no Apocalipse, a Bíblia diz que o homem vai comer do fruto da árvore da vida, porque no rio que sai do trono, de um lado e do outro, nós temos a árvore que é para a saúde das nações, o seu fruto, e lá ninguém mais morre, lá ninguém fica mais doente. Em Gênesis, nós temos que o homem foi expulso do jardim do Éden para não ver mais a face de Deus, mas no Apocalipse a Bíblia diz que nós o veremos face a face como Ele é. Oh, glória a Deus. Em Gênesis, a primeira habitação do homem foi num jardim à beira do rio, mas em Apocalipse, a eterna habitação do homem redimido será junto ao rio da vida, que sai e procede do trono de Deus, e ali nós teremos vida eterna. Em Gênesis, Abraão guardava a cidade, ele esperava, ele ansiava pela cidade, que Deus é o arquiteto e edificador. Em Apocalipse, Deus apresenta a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce de Deus e do Cordeiro. Em Gênesis ocorre o primeiro casamento, o casamento de Adão. Em Apocalipse ocorre o casamento do último Adão, que é Jesus com a sua igreja. Nós haveremos de casar-nos com Jesus, e é por isso que haverá as bodas do Cordeiro, a festa de casamento entre Jesus e a igreja e Jesus. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Em Gênesis, a Bíblia diz
que Abraão, ele chorou, ele ficou de luto pela morte de sua esposa Sara. Mas em Apocalipse não haverá mais luto, lá não haverá mais morte, não haverá lá cemitério. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Gênesis que José chorou a morte do seu pai durante vários dias. Foram 7 dias de choro. Em Apocalipse, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Oh glória! Em Gênesis aconteceram as primeiras coisas: primeiro casamento, primeiro pecado, primeiro homicídio, primeiro nascimento, e assim sucessivamente. Em Apocalipse, as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Gênesis, Babel foi o primeiro projeto humano contra Deus, a Torre de Babel. Em Apocalipse, a Babilônia será o último projeto dos homens contra Deus, e também serão frustrados, porque Deus não tem planos frustrados, mas aquele que se levanta contra Deus terá todos os seus objetivos destruídos, esmagados pelo poder soberano da glória excelsa do Todo-Poderoso. Nós temos então essa manifestação, porque Deus faz com que o contraste aconteça. Agora nós não entendemos, agora nós enxergamos como que por um espelho que ainda está meio embaçado, mas está chegando o tempo, meus queridos e amados irmãos, em que nós nos encontraremos com o Senhor Deus Todo-Poderoso, e lá não haverá mais luto, dor, tristeza, lágrima, doença, enfermidade. Lá tudo será novo. Nós estaremos sempre com o Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode estar fraco aqui agora, mas você será fortalecido eternamente. O seu corpo agora pode estar até fragilizado, enfermo, mas eu profetizo sobre a tua vida e declaro pela palavra, haverá cura sobre ti, haverá cura sobre ti. O teu corpo será transformado. A Bíblia diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e convém que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então se dirá naquele dia: tragada foi a morte, ó glória, ó morte, onde está a tua vitória? A morte não poderá, a morte não mais agirá, porque Jesus a vencerá para sempre. E graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá sempre a vitória. Oh, aleluia. Aleluia. Minha esposa se aproxima aqui, vai cantar. Eu sinto a presença de Deus fortemente aqui em nosso meio. Antes de entregar esse microfone, eu preciso lhe dizer uma coisa e lhe lembrar, se você esqueceu: você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Alguém não entendeu? Vou tentar explicar. Você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. Paulo diz isso. Que significa ser mais do que vencedor, pastor? Isso você nunca vai ver em lugar nenhum, a não ser entre os salvos. Oh, aleluia. Sabe por quê? Numa Olimpíada, numa Copa, seja lá qual for a competição, você tem um vencedor, mas você nunca vai encontrar um mais que vencedor. O corredor dos 100 metros rasos atinge o primeiro lugar e rompe a faixa. O repórter chega diante dele e diz: vamos entrevistar o vencedor da prova. Como é que você se sente? Ele diz: estou feliz, estou alegre. Ok? Mas você nunca vai ver o repórter dizendo assim: falamos com o vencedor, agora vamos falar com mais que vencedor. Não tem. Por que não tem no atletismo? Por que não tem no futebol? Por que não tem na natação? Por que não tem no skate, no surf? Por que não tem? Porque só tem aqui. Mais que vencedor não é quem chega primeiro. Mais que vencedor não é quem tem a medalha de ouro ostentada no peito. Mais que vencedor não é quem tem a coroa.
Mais que vencedor não é quem chegou na frente. Mais que vencedor, segundo Deus, é quem chega. Mais que vencedor não é quem chega primeiro, é quem não desistiu e chegou, mesmo sendo um dos últimos. Você é mais do que vencedor, porque para Deus não importa a cronologia da chegada, o que importa é você chegar, porque lá no céu não tem cronômetro, lá no céu não tem kairos, lá no céu não tem cronos, tem kairos, e é por isso que nós glorificaremos a Deus lá. Quem pode adorar o nome de Jesus? Fique de pé em nome do Senhor. Aproveita para adorar. Feche os seus olhos e fale com Ele. Olha só o que Deus quer falar contigo.